Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Cristiano Dionísio, sou professor de Direito do Centro Universitário Uni Dom Bosco e atualmente estou na honrosa condição de poder liderar o curso na qualidade de coordenador do curso do nosso centro universitário, nosso curso de Direito. É com muita alegria e muita honra que nós vamos compartilhar com todos esse momento bastante importante na nossa trajetória acadêmica, que é a realização de um convênio que integra o nosso curso de Direito junto à Escola Paulista de Direito, a EPD, e também o Centro de Pesquisa de Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, o CPJM, que é uma entidade que está liderando academicamente novos descortinar de horizontes dentro dessa prática tão importante que é o direito penal e a sua relação com o compliance no seio da cultura empresarial brasileira e também, é claro, internacional. De imediato, eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes dessa nossa mesa redonda, desse nosso webinário, começando pelo doutor Arthur Guérios, que realmente nos honra com a sua presença e por poder compartilhar do seu tempo, do seu conhecimento conosco. Possui graduação em Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro, doutorado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, é professor associado e pós-doutorado, pela Universidade de Coimbra, né? É professor associado de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ e coordenador justamente do Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, o CPJM. É também membro do Ministério Público Federal, exercendo a função de Procurador da República. Também nos honra com a sua presença e vai participar desse debate conosco a doutora Cecília Chueli da Silva Coelho. Ela é doutoranda em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora visitante da Santa Clara University, SU, no Vale do Silício, Califórnia, mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também realizou cursos de Cybersecurity por Harvard e pela Universidade da Califórnia, Berkeley. E também tem um estudo realizado na perspectiva do direito penal, econômico e compliance pela Universidade de Coimbra. É pós-graduado em Direito Público e Privado pela EMERGE e graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo também advogada e professora. Seja muito bem-vinda, doutora Cecília. Contamos também com a honrosa presença do doutor Fernando França Magri, que é mestrando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito, a nossa co-irmã EPD, integrante também do nosso grupo SEB, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, né? Possui graduação em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo e atualmente é coordenador acadêmico e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Ciências Criminais da Escola Paulista de Direito. É advogado e sócio do escritório Sumic, Crespo e Magri, Sociedade de Advogados, onde coordena justamente a carteira de Direito Penal Econômico. Seja muito bem-vindo também, doutor Fernando. Tenho aqui à minha direita o nosso colega, professor aqui da casa, do curso de Direito Centro Universitário Dom Bosco, professor Marco Aurélio Schlitter, que possui graduação em Direito pela PUC Paraná e é mestre em Direito também pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Didática do Ensino Superior e também, é claro, especialista em Processo Civil e ministra, é o nosso comandante em chefe, né, professor Marco, das disciplinas de Direito Empresarial do nosso curso de Direito. À minha esquerda tem o professor Guilherme Rodolfo Rittel, que é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizou pós-graduações pela Unicuritiba, na área de Direito Penal e Direito Penal Econômico, é também mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Seja também muito bem-vindo, professor Guilherme Rittel. Agradeço, então, portanto, mais uma vez,
composta a mesa, vamos colocar dessa forma, a presença de todos e todas, e gostaria de iniciar, talvez, propondo uma questão ampla para a nossa reflexão, e aqui eu me dirijo ao doutor Arthur, para que ele possa usar a palavra, né, nos agraciar aí com o seu conhecimento, sua visão sobre esse processo. Se essa relação, professor Arthur, do direito penal com o meio empresarial, nessa nossa era de compliance, né, dessas regulações, de autorregulações empresariais, não seria, talvez, uma manifestação de um direito penal, talvez, mais regulatório e menos punitivista? O que o senhor pode nos iluminar realmente, trazer aí de visão da sua prática profissional, da sua prática acadêmica acerca desse tema? Por favor, professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Sou eu que começo a falar? Isso. Começa comigo? Então, primeiramente, queria dizer que é um privilégio para nós estarmos aqui participando desse evento acadêmico, participando dessa mesa virtual, como foi muito bem dito pelo professor Cristiano, a quem cumprimento o professor Marco Aurélio, o professor Guilherme Rittel, meu colega professor Fernando Magri, da EPD, e também, claro, a professora Cecília Schwery, que divide comigo a coordenação do CPJM. É realmente uma grande satisfação para nós estarmos aqui e começar com essa parceria tão importante em um tema dessa ordem de grandeza no mundo e no Brasil, e talvez até nesse momento, né, muito delicado que o mundo está passando, que a sociedade, que as pessoas, e também a saúde pública, e de maneira reflexa a economia e o setor empresarial, né? Então, por todo esse conjunto, para nós é muito gratificante essa discussão. Com relação ao que foi indagado, né, eu faço uma rápida consideração com relação à expressão, o que é um direito penal na era compliance, e vai entrar nessa sua indagação. O direito penal, ele é um ramo grande, né? Então ele tem diversos segmentos, dentre eles o direito penal econômico. E o direito penal econômico, ele passa por uma grande evolução. Ele surge no modelo de um Estado, como o professor mencionou no início, um Estado interventor, né, que sucedeu a um modelo liberal de Estado. E quando o Estado intervém na ordem econômica, ele intervém através também do direito penal, através de normas penais incriminadoras para aquelas condutas que, lá no início dessa trajetória, consideram relevantes. Esse Estado interventor, ele vai, né, como nós sabemos, vai sofrendo as modificações, adentramos no modelo de um Estado social liberal, né? Claro que isso uma rápida, né, consideração, e aí você vê que o direito penal econômico, que era um direito penal de um Estado interventor, ele se amplia e passa a regular diversos segmentos da ordem econômico-social. Ele passa a cuidar de questões ambientais, questões envolvendo arrecadação de impostos e contribuições. Ele vai cuidar de questões envolvendo o sistema financeiro, ele vai cuidar da questão do consumidor e diversos outros. Então, você vê que o direito penal econômico ele vai se ampliando o leque, né, de regulação, de previsões. No caso do Brasil, especificamente, nós sabemos que houve uma pulverização legislativa, né, nós não codificação no sentido em outros países, no direito penal econômico, e há uma outra transformação, né, mais proximamente, de
de um modelo econômico que se abre, né, com o processo de globalização, e os Estados, eles não têm, por essas razões, eles não conseguem, né, acompanhar, querem, enfim. Então, nós passamos para um modelo de Estado e de direito penal econômico, que eu acompanho, com uma outra estratégia, que, como foi falado pelo professor, uma estratégia na qual o Estado, com as suas ferramentas, inclusive o direito penal, não só, mas inclusive o direito penal econômico, ele muda de estratégia. Então, ele passa ele recua, talvez, e deixa que as organizações, que as empresas, dividam com ele, e em algumas situações assumam a dianteira de estabelecer normas ou complementar normas e fiscalizar essas normas, e se houver a violação de uma determinada norma, as empresas, os segmentos, comunicam ao Estado, aos agentes, né, de execução penal, se compromete a reformular suas práticas, né? Então, há toda uma modificação, por isso que a gente menciona o direito penal na era compliance, porque nós vivemos, estamos passando por essa transformação, o Brasil também, o direito brasileiro também, a legislação brasileira em sentido ampla, ou seja, as leis e outros atos normativos também se inserem nessa temática de um direito penal na era compliance. Eu vou pedir para a professora Cecília falar, né, o que é o compliance, falar um pouco mais sobre o compliance, mas respondendo, né, para não fugir da pergunta, né, da pergunta tão instigante, é uma transformação. Eu acho que o Estado se torna mais regulador, não que ele vá abraçar, na medida em que ele transfere às empresas a autorregulação, ele torna-se mais, de certa maneira, ele alcança, né, talvez o objetivo, através dessa estratégia de conceder prêmios, né, para as empresas que observam o compliance, um braço dessa discussão está justamente na questão da responsabilidade das pessoas jurídicas, responsabilidades administrativa ou penais, né, migrando para uma penal, que seria o outro lado, ou ela bem fiscaliza ou ela sofrerá. Então, de uma maneira, ele recua, ou ele não acompanha a expansão das grandes empresas, né? Nós estamos falando aqui de empresas que têm o PIB, algumas maiores que muitos países. Então, ele delega, e essas empresas se encarregam de implementar um código de boas condutas e, eventualmente, em havendo alguma infração, das empresas comunicarem ao poder público o que ocorreu. Então, é uma nova era na qual nós estamos estudando, compreendendo no nosso centro de pesquisa, em outros centros, certamente o professor Fernando na EPD também. Então, nós estamos, né, nessa discussão que é bastante interessante. Cecília, por favor. Na verdade, o professor Arthur já deu um panorama bem geral. Antes, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando, né, com os professores Dr. Cristiano, Fernando, Marco Aurélio, Guilherme, e o professor Arthur, que é meu parceiro, né, de CPJM. É uma alegria a gente estar aqui dando início a essa parceria, né, entre a Unidom Bosco, o CPJM e a EPD, e espero que seja o primeiro de muitos encontros. Como o professor Arthur falou, esse tema é um tema muito bom, porque para nós, assim, é um tema muito caro, inclusive que dá nome, né, ao nosso centro de pesquisa. E desde o nascimento do nosso grupo, essa mudança, né, pela qual o direito penal econômico veio passando, foi o maior interesse nosso de pesquisa e, na verdade, a razão de
do nosso encontro, né? Que deu origem ao Centro de Pesquisa, o CPJM. E isso porque, assim, o que a gente observa, né, que essas transformações que o mundo veio passando, o professor Arthur falou sobre isso, né? Fez com que se estabelecessem novas relações entre o poder público, entre o governo, entre o Estado e o setor privado, e as empresas, né? O professor falou sobre essa questão da mudança, né, do papel do Estado, da própria entrada de um pensamento novo, de um Estado com uma função, que não é uma função somente arrecadatória, mas uma função de prover serviços públicos, com uma relação mais próxima, né, da iniciativa privada. Então, assim, tem vários pontos aí que eu gostaria, o professor deu uma ideia geral, né, muito boa, então eu vou só pontuar alguns detalhes aí no meio do caminho, para, de repente, proporcionar aí a discussão mais para frente. Eu acho que, assim, de início, o próprio direito penal e econômico já tem uma questão de definição que é difícil, né? Então, tem uma definição que eu gosto muito, eu até trouxe aqui para poder falar com vocês, porque eu acho que é mais prático, né, a gente fazer dessa forma, que é uma definição do professor Danieto, que eu acho que cobre tudo isso que a gente está falando por aqui, que é um direito, uma ciência, né, em que ela cuida de delitos que tutelam bens jurídicos superindividuais, isso é um primeiro ponto importante, que representam instituições da ordem econômica, do modelo, né, do país, modelo econômico do país, então, a livre iniciativa, a livre concorrência, o sistema de crédito, e também os mecanismos de intervenção que o Estado tem na economia, por exemplo, né, a Receita Federal, a Previdência. Então, eu gosto desse ponto de vista pelo seguinte, é um ponto de vista que ele é menos financeiro, ele é menos na figura do criminoso de colarinho branco, e ele é mais nos interesses que se visa tutelar. E eu acrescentaria aí nessa definição dele a própria administração da justiça, né, que também tem um papel relevante aí. Então, essa definição, para mim, já decorre três pontos. Primeiro, a questão dos bens jurídicos superindividuais, né? Se não fosse o Estado, esse papel do Estado atuando, né, quem defenderia esses bens? Isso já de antemão é uma questão que se coloca, né? Esse ponto de vista também é um ponto de vista que diminui esse foco na pessoa do infrator, como eu falei, porque quando a gente pensa na criminologia empresarial, todas as discussões a respeito das teorias, de por que esse sujeito, né, dentro de uma empresa, um sujeito de um alto status social, por que ele vai delinquir? Normalmente, o foco, né, das análises das pessoas que cuidam desse assunto é um foco individual. Por que esse sujeito tem uma característica diferente dos demais, e, em vez de trabalhar dentro da legalidade, opta por trabalhar fora da legalidade. Só que cada vez mais o que a gente tem visto é que o foco tem que ser direcionado, né, para as dinâmicas de grupo que acontecem dentro de uma empresa e dentro da própria sociedade, dentro do mercado, né? Então, cada vez menos pensar nesse sujeito, quem é esse sujeito, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é branco, se ele é ganancioso, se ele não é, e cada vez começar a entender o que leva, qual é a dinâmica dentro desse grupo, especialmente no grupo empresarial, né, que faz com que esse seja uma forma de agir dentro da empresa. E por último, acho que é importante a gente pensar o seguinte, quando você... Olha, o áudio está picotado, recebi um aviso aqui, melhorou? Tá bom? Vocês me ouvem? Bom, eu vou seguindo aqui, se melhorou um pouquinho, então tá bom. E aí eu diria também o seguinte, ajuda a gente a tirar essa mítica, né, essa ideia de que o direito penal econômico, ele vem para si contrapor os interesses das empresas. Quer dizer, não é essa a ideia. É que ele venha proteger essa coletividade não econômica, uma economia que tenha competição, em que o investidor possa confiar, e que se possa gerar recursos para a sociedade, no fim das contas, né? Então, combater, né, de alguma forma, seja lá qual seja a forma, esse tipo de delito, não combater esse tipo de delito, para toda a sociedade, não é uma desvantagem somente do Estado, né? Eu estou novamente aqui tentando ver se melhora o meu fone. Melhorou? Então, eu vou seguindo, qualquer coisa vocês me avisam. E o que tem acontecido é que o direito penal econômico... Sem microfone, tá melhor?
Tá bom assim? Tá melhor sem microfone? Posso ir seguindo? Vou só esperar. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Legal. Então, tá bom. Então, como o professor Arthur falou, tem uma questão que o direito penal, ele ajuda a regular outros setores da economia e cada vez mais tem feito isso. São setores que são setores sensíveis, né, para a sociedade, né? Então, você tem o direito penal tributário, o direito penal do consumidor, hoje você tem direito penal ambiental, e, na realidade, ao mesmo tempo em que você vê essas transformações acontecendo, o Estado tem dificuldade de acompanhar essa complexidade, né, dessa nova forma de atuação das empresas. Você vê autodesenvolvimento tecnológico, então os criminosos hoje em dia têm várias outras formas de praticar crimes, né, os negócios cada vez mais complexos, né, se antes lá atrás a gente se preocupava com as multinacionais, hoje em dia qualquer empresa local pode ter uma atuação transnacional tranquilamente, né, e muitas vezes totalmente virtual, você não precisa nem ter presença física, né? Então, essa é uma tendência que tem levado o poder público a se tornar cada vez menos interventor e cada vez mais regulador, porque é uma forma mais inteligente de ter essa aproximação, né, entre o poder público e o setor privado, né? Então, mas na realidade, eu diria assim, que isso atende não só aos interesses do Estado, mas também aos interesses da livre iniciativa, interesses das empresas, porque também o setor civil, né, vem pedindo mais participação, mais atuação na criação de novas normas, né, inclusive até no enforcement, né. E é isso que a gente tem visto na prática. Então, acho que o compliance, na realidade, ele vem como uma estratégia que, sim, parte do poder público, que tem o interesse, né, de controlar, de prevenir o desvio dentro da empresa, né, através de uma forma híbrida, né, de regulação entre o público e o privado, mas também favorece a empresa, né, que tem um pouco mais de espaço de discricionariedade para trabalhar. Então, a empresa que já trabalha com uma governança corporativa séria, ela não tem tantas dificuldades assim a se adaptar a um programa de compliance sério também, né. Então, o professor até falou sobre a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né, que é a tônica em muitos países, embora não seja aqui no Brasil, né, não seja especificamente no caso de crimes ambientais, mas qual que é a ideia, né? A ideia é motivar, né, incentivar as empresas a agir dentro, né, das regras e cumprindo as normas, evitando sanções tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E a questão aí não é o agir da empresa, né, e aí acho que é um ponto bem relevante quando a gente fala em compliance. Quando se fala em compliance, não está mais discutindo como a empresa atua, mas está se discutindo como a empresa deve atuar de forma comissiva, né, para evitar defeitos dentro da organização, evitar não se omitir para que dentro da sua empresa, né, porque dentro da organização, o crime, as pessoas, né, os empregados ou a alta direção, os altos executivos venham a praticar crimes, né, e aí por meios de elementos, né, que compõem um programa de cumprimento, que a gente já vem falando, né, há bastante tempo sobre isso, não sei se o professor Arthur quer entrar agora nesse aspecto especificamente, né, do que compõe, de fato, assim, um programa de compliance verdadeiro, robusto e que não seja de fachada, né? Essa é uma grande questão, né, que justamente um dos nossos objetivos é justamente verificar a questão, como foi falado para a Cecília, da eficácia do compliance. Acho que todas as grandes empresas têm compliance, eu acho difícil uma empresa média ou grande não ter, no Brasil, como lá fora, e a questão é como aferir se esse compliance é válido, é eficaz. E dessa forma, existem alguns critérios que deve existir, né? O primeiro critério, talvez o mais importante, é o compromisso da alta direção da empresa em ela própria cumprir com as normas, estar em conformidade. Então, o exemplo tem de vir de cima. Esse é o primeiro requisito para ter um compliance eficaz. O segundo é ter um código de ética implementado, atualizado, sempre revisto, um treinamento dos seus funcionários, a existência de uma pessoa encarregada de implementar
e fiscalizar e atualizar, enfim, modificar o compliance, que é o chamado oficial de compliance, ou compliance officer, ter um canal de denúncias à disposição dos funcionários ou do público externo, um canal de denúncia, hotline, que pode ser um canal confidencial ou um canal sob o compromisso do anonimato, e haver investigações internas, caso a dentro da empresa, então, investigação em pé, e, eventualmente, em se apurando efetivamente o desvio, que pode ser crime ou não, enfim, comunicar à alta direção e também comunicar às autoridades externas do que ocorreu, por exemplo, um ato de corrupção que alguém tenha praticado dentro da empresa. Um cuidado ao fazer parcerias, né, a due diligence, ao travar contato com ele, ou seja, é toda uma nova conformidade, uma nova forma de gerir o chamado risco empresarial, né? Qualquer atividade econômica gera risco, seja um risco ambiental, seja um risco contra a administração pública, seja contra o consumidor, no sistema financeiro, enfim, a empresa tem, né, o risco sempre vai existir. Através do compliance, né, procura-se gerir, evitar, né, e voltando ao que foi dito, né, a questão é verificar se isso está funcionando, como pode melhorar o compliance nas empresas brasileiras, nas pessoas que estudam, nos advogados que trabalham em empresas, né, e então isso, claro, isso tem uma parte que vem de fora, mas também tem que ter uma produção de conhecimento e de aplicação, como foi dito, aqui no Brasil, né, com as características do nosso país. Esse que é o grande desafio, como aferir a eficácia, como nós podemos estudar e, dessa forma, também contribuir para uma melhora da qualidade da nossa direta ou indiretamente. Essa questão que você falou, professor Arthur, da eficácia, eu acho, assim, né, da minha experiência, assim, hoje em dia, é o calcanhar de Aquiles, né, é a questão que mais se discute com relação aos programas de integridade, né, de uma forma geral. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que isso é bem forte, né, isso é bastante relevante, já tem bastante tempo que se fala sobre isso, ainda assim, o que se tem, né, bom, do lado das empresas, tem uma certa falta de segurança jurídica, na realidade, né, que é uma reclamação das empresas, porque elas sabem da importância do compliance, mas elas não têm nada mais do que orientações, mais do que expectativas, né, e o próprio Departamento de Justiça que traz orientações, existem guias para orientar os juízes na hora da tomada de decisão, mas tudo sempre nesse sentido de orientação. A empresa sabe que precisa cumprir, sabe que precisa ter um programa de compliance, né, e essa empresa séria que não pretende fazer compliance de fachada, ainda assim, ela não se sente plenamente confortável, mesmo depois de instituir, né, o seu programa, e com o programa rodando, né, e eficiente. Por outro lado, tem a questão do lado do Estado, que é isso que você falou, a própria desconfiança nos programas que a gente já viu até hoje, né, que a gente chama de cosméticos, né, programas de fachada. E que segue um desenho esperado, né, tem aquela cara de um programa de compliance, mas na prática não promovem uma mudança efetiva da cultura dentro da empresa. Porque qual é a ideia, no fim das contas, né, de fazer uma mudança de cultura dentro da empresa? É para que aquelas pressões, né, e aquelas oportunidades que muita gente se discute, que acontecem dentro da empresa, para delinquir, não aconteçam. Ou, se acontecerem, que o empregado, ou a pessoa, né, o colaborador, né, que venha a se colocar numa situação de pensar na possibilidade de se envolver com aquilo,
tenha freios, né, em função dos controles internos, em função das políticas, em função dos procedimentos, né? Então, assim, tem uma função também educativa, não é só uma função de demonstrar o cumprimento com políticas e procedimentos que estão no papel, mas uma função de criar realmente uma nova empresa com uma preocupação com a sua função social, né, no fim das contas. Né? Não sei se eu posso ainda falar mais do tempo, não sei como é que está o nosso tempo aí, se dá para eu fazer um comentário. Acho que dá, né? Dá para falar mais um pouco, né, professor? Obrigado. Então, e um outro aspecto, né, também, que tem relação, quando a gente fala do direito penal na era compliance, o direito penal em sentido amplo, ou seja, eles se dão no campo da criminologia, como foi mencionado, né, existem várias teorias criminológicas que auxiliam a compreender o chamado crime corporativo, o crime ocupacional, ou o crime do colarinho branco, né, e tantas vertentes criminológicas, tem consequências no campo político-criminal, como foi mencionado, né, uma política criminal vocacionada cada vez mais para adotar legislações que tratem de programas de integridade. Então, isso é uma política criminal que está em franco desenvolvimento, e também no campo do direito penal propriamente dito, da dogmática penal, que também recebe esse influxo. Nós temos um direito penal cada vez mais caminhando para um diálogo com o direito penal no common law norte-americano, uma série de institutos jurídicos que nós temos, né, a questão da segredo deliberada, a questão da responsabilidade individual, né? Quando você delega funções, você também delega a responsabilidade também, eventualmente, responsabilidades penais. Então, isso é uma questão, a própria questão da culpabilidade, né? A culpabilidade num ambiente de desorganização empresarial, a empresa, ela é responsável, ou são as pessoas, o indivíduo, a empresa, e outros aspectos do direito penal tradicional, isso para nem entrar na questão da teoria da pena, que então aí seria nós teríamos que fazer um encontro só para discutir a questão das sanções adequadas a essa nova realidade, né? Ou não sanções, ou negociações, uma justiça consensual, negocial, quer dizer, então você vê isso se difundir para diversos aspectos das chamadas ciências penais conjuntas, né? Aquela expressão que é basicamente criminologia, política criminal e a dogmática penal tradicional, que também vai sofrendo, eu repito, a questão do dolo, por exemplo, né? A crise do dolo, né? Então você vê uma maior aproximação, uma abertura do estudo científico que também está relacionado com a evolução dessas práticas corporativas, que foi muito bem mencionado pela Cecília. Complementar? Não, eu só acho assim, caminhando para o final, acho que da nossa fala conjunta aqui, né, professor Arthur? Eu diria o seguinte, sobre a pergunta inicial lá atrás, né? Estamos caminhando, sim, para um momento mais regulatório, né? Menos em que talvez a empresa fique mais à vontade para agir de uma forma, para ir, né, os seus negócios de acordo com a governança corporativa, mas também com expectativas bem maiores, né? Então, isso também gera para a empresa um trabalho muito maior, custos muito maiores, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento em que a gente não nega que esse é o caminho, né? Essa é a solução mais possível, né, nesse momento, embora existam outras soluções, até existem outras aproximações, né, dessa relação entre o poder público e a empresa, né, você vê, por exemplo,
agora, que cada vez mais o poder público tem tentado trabalhar com a questão de perfil de risco da empresa, né? Então, conhecendo melhor cada empresa para poder saber como agir em relação a ela. Então, aqui no Brasil, hoje, você tem selo Proética, você tem Pró-Contribuinte, quer dizer, por mais que a gente possa ter várias críticas com relação, né, a todos aos problemas do compliance, que ainda está caminhando, eu diria, né, a gente já vê uma nova relação que eu acho que traz muito mais aspectos positivos do que negativos. E a empresa que consegue adotar isso como cultura dentro da empresa, eu acho que ela se sai muito bem, muito melhor do que saía antes de existir esse mecanismo, né, essa técnica, esse sistema, né, de compliance, em que a única solução que o poder público tinha era aumentar cada vez mais e mais as penas. Você tinha o direito administrativo e o direito penal com bis in idem, né, em vários espaços, né, de atuação, não estou dizendo que não temos mais, mas era esse o caminho cada vez mais. Então, eu tenho a impressão de que, com todas as críticas que podem ser feitas a essa nova forma de regulação, ela ainda tem aspectos muito mais positivos do que negativos em comparação com o que a gente tinha antes, né, naquele Estado interventor e que agia soberanamente, desconsiderando a realidade das empresas, né? Acho que é isso para finalizar aqui a minha fala. Aproveito para agradecer a todos e essa oportunidade de falar. A gente vai escutar agora, né, os demais e estou aqui à disposição para as perguntas no final. Muito bom, muito obrigado, doutora Cecília. Cedo a palavra para o doutor Fernando. Muito obrigado, doutor Arthur. Doutor Fernando, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Cumprimento novamente a todos os colegas. É uma honra, um prazer poder dividir esse encontro com todos. Cumprimento a doutora Cecília Schoeri. Cada vez mais que a gente tem essa paridade, né, de mulheres participando, acho que isso agrega bastante, contribui muito. Doutor Arthur Gueiros, doutor Cristiano Dionísio, doutor Guilherme Rittel e doutor Marco Aurélio Chilista, né? Me arrisquei, espero ter acertado. Um prazer estar aqui com todos. Acredito que a doutora Cecília, o doutor Arthur, brilhante, parabenizo pelas falas, acho que fizeram uma tabelinha muito bacana e complementar, de modo que não resta muito para a gente abordar aqui em termos de introdução. Eu acho que meu papel aqui é só levantar algumas bolas que eu acho que são importantes em tema que vão afetar o direito penal como um todo, e a gente precisaria de dias aqui para poder debater de modo minimamente razoável sobre tudo isso, mas penso eu que o compliance foi uma exigência mercadológica, né? Até isso foi facilmente perceptível ao longo do tempo. Clientes nossos que a gente observava e orientações, clientes multinacionais que, enfim, que tinham, eu sou advogado também, enfim, e a matriz mandava ordens para cá em tempos de Lava Jato que não era mais para vender para aquelas empresas. Então a gente tinha montadoras que não podiam mais vender para empresas que estavam sendo objeto de investigação na Lava Jato, pelo risco disso atrair um resquício negativo para a imagem daquela empresa, enfim. E cada vez mais isso foi crescendo ao longo dos tempos, embora seja ainda, talvez eu digo isso para os meus alunos, olha, se você quiser focar em algum tema do direito penal, pelas próximas 2 décadas, foca no direito penal econômico e dentro desse contexto, foca no criminal compliance, porque é o tema que vai demandar maior transformação nos próximos anos no direito penal, sem a menor sombra de dúvida, até porque ele é muito recente. O nosso direito penal tal como hoje, ele vem de uma história de 200 e poucos anos. O direito penal econômico, o direito, e dentro dele o compliance, a ideia de compliance vem de poucos anos para cá. Então, e a gente se depara com inúmeros problemas nesse contexto. A gente tem uma teoria geral do delito que não se aplica aqui. Penso também, assim como a doutora Cecília e o doutor Arthur colocaram, que a ideia do compliance foi absolutamente salutar nesse contexto. Temos um problema que eu ia falar isso e já anteciparam, é um problema cultural nosso. Já tive essa experiência também de fazer reunião em empresa
para implantação ou para um primeiro desenho, um esboço de um programa de compliance, e o responsável, o dirigente da empresa, o diretor, a cadeia executiva da empresa, colocar para nós, não, mas olha, a gente quer que tal pessoa esteja nessa posição de coordenação do departamento de compliance. Mas por quê? Não, porque essa pessoa é uma pessoa da nossa confiança e a gente tem acesso e a gente tem contato. Eu falei, então, vocês não entenderam qual é a ideia do compliance. A ideia do compliance é que se você tem um departamento absolutamente independente, o que vocês estão querendo não é um compliance. Vocês estão querendo simplesmente um departamento de fachada para, entre aspas, prestar contas se um dia forem cobrados a respeito disso. E não é essa a ideia. E a gente acabou nem avançando, porque não adianta essa compreensão, essa cultura empresarial, a gente não vai poder evoluir e vai ser um trabalho inócuo. Então, é um tema em constante transformação. A ideia até que o Dr. Arthur colocou, e dentro dessa que o professor Schunemann chama de criminalidade de empresa, da gente, cada vez mais as estruturas estão horizontalizadas e verticalizadas em termos de responsabilidade, e isso torna cada vez mais difícil você identificar quem é, eventualmente, penalmente responsável por um evento nesse âmbito. A ideia do Estado Penal com o compliance é tentar oferecer uma solução um pouco mais objetiva quanto a isso. Porque quando você analisa a estrutura do compliance da empresa, você consegue saber quem é que tinha o dever de vigilância dentro daquela cadeia, seja horizontal ou seja vertical. Então, foi uma exigência mercadológica. Quem quisesse lá no início, já de início, esboço, o Brasil sempre chega um pouquinho depois, né? Mas quem queria contratar com o mercado estrangeiro tinha que ter um departamento interno, por isso que as médias e grandes empresas começaram a se estruturar de uns anos para cá, tendo esses departamentos instituídos internamente. Mas isso cada vez mais agora se tornou uma exigência, uma necessidade que é muito positiva, acho que mudou muito, a cultura já evoluiu, a gente tem ainda esses lapsos, mas eu acho que teve uma transformação bem interessante, mas o problema, penso eu, que ainda vai precisar, essa é uma questão que vai amadurecer muito nos próximos tempos, envolve, sobretudo, a questão de responsabilidade por condutas omissivas impróprias, que é um tema que o direito penal ainda patina em alguns momentos para tentar tratar e oferecer uma solução para isso. E a ideia do compliance vem nessa linha também, de você tentar determinar, e eu acho que é importante, a gente ainda não tem isso muito claro dentro do nosso acervo, a gente não tem isso muito claro, quais são esses deveres de vigilância, né, para que a gente possa entender ou definir se a pessoa se desincumbiu ou não daquele dever que ela tinha perante a posição de garantidora, se ela tinha essa posição de garante ou não dentro daquela relação. Então, eu vejo com bons olhos, acho que é uma iniciativa bacana, até fico feliz quando vejo o CPJM dando essa ênfase e tratando com uma proximidade, um rigor acadêmico essa questão, porque eu acho que contribui e muito para a gente tentar ofertar algumas soluções. A questão da responsabilidade do Chief Compliance Officer é uma questão também que ainda se mostra um pouco tormentosa para nós, e quais seriam esses deveres de comunicação, como se faz isso internamente, a independência desse departamento ou não. Então, penso eu que é o tema aí mais efervescente do direito penal e que vai demandar certamente nos próximos anos uma transformação absolutamente significativa e que vai exigir de nós também esse acompanhamento. A gente tem uma estrutura de direito penal clássico pensado para a criminalidade clássica, para a criminalidade tradicional. O nosso direito penal não foi pensado para esse direito penal que hoje se arvora como um direito penal transnacional, né? Um direito penal que extrapole fronteiras. E para nós, a exigência disso também já veio de fora, né? Pelas próprias recomendações desde a década de 90, do GAF, da própria OCDE, enfim. Então, a gente veio tendo que se adaptar a isso, e se você for analisar do ponto de vista da história do direito penal, é absolutamente incipiente ainda a questão, muito, um trato ainda muito
de início, que precisa, que demanda um amadurecimento ainda maior, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, porque não simplesmente focar numa flexibilização de imputações, e observando um sistema de garantias que é próprio do nosso modelo de Estado adotado, mas tentar compor isso, essa influência da common law, que para nós é um problema, porque nós somos um direito penal de tradição romano-germânica, que se funda muito mais numa ideia de justiça do que numa ideia de eficiência, né, como a common law. Então, é difícil você querer encaixar uma peça em outra e encontrar essa adequação. Então, cabe, sobretudo, penso eu, à academia encontrar esse meio termo, essa composição, para oferecer um trato mais compatível com o que é a demanda, porque a criminalidade moderna, que a gente vai trabalhar sobretudo em questão de bens jurídicos coletivos, bens jurídicos transindividuais, e que tornam a questão ainda mais tormentosa e acabam atraindo uma atenção maior, e que espero eu que se desenvolva, e fico feliz de estar num encontro aqui com colegas que admiro, para a gente poder tratar num nível de excelência essa questão e introduzir, porque é um tema, como eu digo, que daria um curso inteiro. Então, hoje é só mais uma ideia de apresentar os problemas, a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que se você olhar o projeto do novo Código Penal, já se mostra um ensaio, embora eu não acredite que o código como está, ele vá ser aprovado, mas já é um ensaio também de expansão dessa responsabilidade. A gente vive um momento de expansionismo penal, mas acredito que uma pequena reorientação de rota, a gente consegue entrar num caminho adequado e chegar no meio termo, que a gente, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio termo. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo para tratar dessas questões. O compliance vem em bom tempo, precisa ser bem construído, bem tratado, bem alocado dentro do direito penal para surtir os efeitos que a gente espera dele. Agradeço, me coloco igualmente à disposição, passo a palavra, porque o nosso tempo está correndo, perdoem se eu avancei um pouquinho, mas fico à disposição aqui dos colegas para eventual complemento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Ótimas palavras, excelente reflexão também. Passo a palavra de imediato, portanto, ao professor Guilherme Rito. Professor, por favor. Em primeiro lugar, para agradecer, é uma grande oportunidade compor essa nossa mesa redonda aqui para discutir um tema tão importante, né, para a sociedade, um tema tão importante do ponto de vista também das empresas, e em especial nesse momento que a gente vive. Eu quero cumprimentar aqui o professor Arthur Guedes, é uma honra, né, um grande desafio, poder compor uma mesa com o professor. Comentava com o colega Cristiano Dionísio que eu já conhecia o professor Arthur Guedes pelos livros dele, né, em especial um livro escrito com o Jacques Assu, né, e aí quando eu vi o nome, eu falei, nossa, que oportunidade incrível. Também queria cumprimentar aqui a professora Cecília, né, pela brilhante exposição também, né, que conseguiu, junto com o professor Arthur, aclarar, né, muitos dos pontos aqui que são os mais importantes, trouxeram uma perspectiva, né, da complexidade do tema, né, como podemos observar esse tema sob diferentes prismas, né, dentro das ciências penais e dentro, é claro, de outras ciências também, mas criminologia, política criminal, dogmática penal em específico, e, né, cumprimentar o professor Fernando, que inclusive faz apontamentos no sentido do que eu também pretendo fazer, mais indagações. Sei que muitos acadêmicos, inclusive, devem estar nos assistindo nesse momento. E muitas indagações existem, né, em relação a esse tema, que podem levar aí a grandes pesquisas, né, importantes, necessárias, para que a gente possa evoluir. E, claro, não posso deixar de cumprimentar os meus colegas, o professor Cristiano Dionísio, o professor Marco Aurélio Schlichter, né, que aqui está conosco. Vocês vejam que tem uma pausa para pronunciar o sobrenome, né, para a gente conseguir acertar, né, e não errar. Mas, bom, de qualquer modo, eu tenho também algumas inquietações quando falamos sobre esse tema, em especial do campo de política criminal e do campo, né, pensando em dogmática. Do campo de política criminal, até conversando com um colega certa vez, sobre a figura dos canais de comunicação, o incentivo à figura do whistleblower, né, o apitador o soprador de apito, enfim, e a questão de, será que bastam recompensas
será que não seria necessária a criação de mecanismos de garantia, como, e usando por analogia o que acontece com a nossa lei de proteção às testemunhas, garantia inclusive em relação ao emprego, né? Será que não precisamos de garantias como a nossa lei dos 1850 fez em relação aos delatores, então garantias de segurança, enfim, será que não é de se pensar em algo mais do que a mera recompensa, mas de fato uma garantia para que você possa incentivar esses canais de fato de denúncia, né? Então, esse é um ponto que particularmente me instiga bastante, né, na criação de canais de comunicação, se não sejam canais pro forma, em que, eventualmente, caso a pessoa identificada, ela possa sofrer de perseguições, enfim, algo parecido, que pode acabar minando, né, essa tentativa. E do ponto de vista de dogmática penal, até caminhando bastante no sentido do que o Fernando falou, e puxando para a indagação inicial, eu penso da seguinte forma, ficou muito claro, justamente a ideia de que a política, né, o criminal compliance, ele vem no sentido de que provavelmente, e se tudo der certo, né, a gente implementar um programa, né, de criminal compliance de forma correta, ele vai prevenir a ocorrência de muitos delitos. Porém, ele pode criar um campo novo de imputação, de fato. E esse campo novo de imputação seria dessas pessoas responsáveis pelo criminal compliance dentro das organizações, das empresas, né? E nesse campo novo digamos, de âmbito de imputação, né, talvez aqui haja, né, um pequeno, acredito que ainda valendo a pena, mas um pequeno incremento, né, de um sistema um pouco mais punitivista, né? E aí as minhas indagações, né, na verdade, são inquietudes que eu tenho, né? Evidentemente, como o Fernando bem demonstrou, a nossa dogmática penal era estruturada pensando ainda naquela, né, na temática dos crimes tradicionais, né? E quando a gente pensa em bens jurídicos transnacionais, como a professora Cecília mencionou, quando a gente pensa em crimes transnacionais, quando a gente pensa, então, num atuar não mais em espaços fechados, né? Essa dogmática talvez realmente ela não comporta essa nova realidade, né? A situação da responsabilização penal das pessoas jurídicas, ainda que restritamente no Brasil, só para crimes ambientais, mas também trabalhar com a dogmática tradicional, né? Nós temos alguns, enfim, talvez alguns limites intransponíveis nesse momento. E uma das inquietações que eu tenho justamente seria em relação à utilização da figura do crime homicídio impróprio para tentar responsabilizar, eventualmente, aquele sujeito que se omite, né? Aquele sujeito que teria, talvez, um dever. Primeiro ponto, claro, a dificuldade de enxergar o dever, né? Quem, de fato, deveria agir para evitar o resultado. Mas o segundo ponto é também definir qual é o âmbito desse poder agir para evitar o resultado. Aqui, caminhando um pouquinho agora para o campo da lavagem de dinheiro, certa vez também conversando com um colega, comentava o seguinte: será que poder agir para evitar o resultado, esse resultado eu devo entendê-lo como consumação de um crime? Ou será que eu devo entender esse resultado como a não perpetuidade, por exemplo, de um crime que tem efeitos permanentes, né? Supondo um agente obrigado no campo de uma instituição financeira que, quando se dá conta que ali há uma provável prática de lavagem de dinheiro, já houve a primeira fase, o crime já resta consumado, já houve a colocação, por exemplo. Ele não pode mais evitar, né? Ele não pode mais evitar que o resultado ele aconteça, mas talvez ele possa evitar que o resultado se perpetue. Será que a nossa dogmática dá conta disso? Será que eu posso imputar a ele esse resultado que já aconteceu, mas que eventualmente ele pode evitar a perpetuação? Então essa, né, seria mais uma indagação que eu tenho. E uma inquietude. E ainda, e aí já vai ser uma intervenção bastante breve, professor, mas até para lançar essa questão para acadêmicos que queiram eventualmente discutir sobre o tema, se seria possível justamente nesse âmbito utilizar de alguns institutos que talvez sejam emprestados do direito norte-americano, enfim, como, por exemplo, o Instituto da Segredo Deliberado, né? Porque a gente tem uma dificuldade, de fato, de trabalhar com segredo deliberado. Será que o dever ser, né, o dever saber, seria, de fato, segredo deliberado? Será que se o sujeito não tem a consciência, né, de um resultado possível, ainda que de propósito ele não tenha tido a consciência, poderia chamar isso, de fato, de segredo deliberado? Será que há como tentar equiparar a segredo deliberado à dolo eventual? Como, por vezes, o nosso legislador já fez, né? Muitos dos nossos delitos, nós usamos essa expressão dever saber, né? Como se fosse sinônimo
de dolo eventual, quando me parece que é mais um instituto um pouco emprestado de uma cegueira deliberada. Se eu devo saber, mas não sei, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, isso integra a minha vontade? Se integra a minha vontade, isso pode ser considerado dolo ou não pode ser considerado dolo? E até, eventualmente, para os colegas, caso queiram complementar, eu me pergunto se, a par de uma nova teoria, uma nova dogmática para essa nova realidade, será que talvez uma segunda onda, um segundo momento, não seria, ao invés de tentar utilizar, dessa rede que a tudo alcança, que seria o crime homicídio impróprio, será que não seria o momento de tentar criar alguns crimes homicídios próprios, então, será que não seria uma atividade do legislador de tentar identificar em alguns pontos, de forma bem objetiva, quando que a pessoa deve agir, para evitar também trazer uma responsabilidade que quase caminha ali lado a lado com uma responsabilidade objetiva. Então, assim como há prevaricação para o funcionário público, um delito próximo, agora, claro, para, enfim, aquela pessoa que tem essa obrigação, um compliance officer, ou eventualmente ali, um agente obrigado. Então, enfim, são mais inquietações que eu faço aqui, eu tenho mais perguntas do que respostas, inclusive, em relação ao tema, e isso que me motiva a estudar, a pesquisar. Inclusive, torço para que esse novo projeto ele renda frutos, porque eu sou muito curioso sobre o tema e tenho certeza que a gente pode pesquisar, escrever e, enfim, produzir muito ainda sobre isso. Mas eu encerro minha participação aqui, agradeço a todos mais uma vez e passo novamente a palavra ao professor Dionísio. Muito obrigado, professor Guilherme. Foi realmente uma onda de provocações e análises, indagações muito importantes. Muito obrigado. Professor Marco Aurélio Schwitter, por favor, a palavra é sua, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço a oportunidade e vou chamar de maravilhosas, maravilhosos ensinamentos que nos fizeram aqui. Eu sou praticamente um patinho feio aqui fora d'água, porque o único do direito civil. Não vou entrar aqui na discussão e na seara do civil é melhor que penal, penal é melhor que civil, como a gente percebe em tantas brincadeiras. Na verdade, o penal acaba sendo um agravamento do civil, como a gente aprende lá no início dos bancos escolares. Então, nesse sentido, só também, claro, na ideia de complementar e continuar a parceria, que eu acho que vai ser muito proveitosa. Se o professor Guilherme aqui tem muitas dúvidas e perguntas a fazer, quem dirá a minha pessoa, então, no que se refere a essa conversa entre compliance e o direito criminal, o que é muito interessante. Mas um ponto que eu gostaria de comentar, apenas para deixar até pela exiguidade do tempo aqui, deixar a pergunta para que possamos aprofundar, mas é o que fazer com os empresários menores, a bem da verdade. Eles representam 95% das empresas em solo nacional. Isso quer dizer que, se a gente observa em empresas grandes, claro, setores estruturados de compliance, perfeito, ótimo, e que não seja só aquela plaquinha, a nossa missão ou a nossa ética que sejam efetivamente conduzidos e bem levados dentro das estruturas. Mas para o pequeno, o médio, a dificuldade torna-se bastante importante, ainda mais em tempos de crise pandêmica, que estamos enfrentando. A gente observa, até por publicação que vi hoje, que aumentamos em 70% o número de falências e recuperações em solo nacional. Isso é um dado importante que impacta, estamos no início da crise, o que tudo indica. E aí, como fazer com que o compliance ajude a esses agentes, esses condutores das estruturas menores, não cometerem crimes. Então, pensava, por exemplo, nos crimes ditos falimentares, ou crimes previstos lá na 11.101 de 2005, que é a lei que rege as falências e recuperações, há tipo, por exemplo, que, no meu entender, é uma norma penal em branco, inclusive, que é 168, ele diz que fraude a credor, quem pratica eventual fraude a credor tem uma pena aí possível de 3 a 6 anos, que pode ser agravado, por exemplo, por ter feito uma simulação ali na composição do capital social. Sinceramente, eu já trabalho com direito empresarial há 20 anos, e é difícil você ver um empresário pequeno e médio que não simule o capital social, Dificilmente você vê aquele valor entrando no capital social. Isso quer dizer que esse empresário está
agindo em crime, claro, se houver a decretação de falência, porque é requisito objetivo. Mas tudo isso são situações em que talvez, se pudéssemos pensar, né, em instituir programas ainda que mais simplificados de compliance para essas pequenas estruturas, eu acho que a gente vai somar bastante aí para o desenvolver melhor aí de uma concorrência que seja comprometida, de uma relação socioambiental desse menor que seja comprometida, com a construção aí de um país melhor. Então, estou muito feliz de participar e eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, conversar e produzir, e me coloco à disposição. Na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas, e sou muito, muito feliz e muito contente de participar com vocês dessa nova empreitada aí, que vai ser muito interessante. Ok? Obrigado pela participação. Professor. Obrigado, professor Marco Aurélio. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso tempo limite. Agradeço mais uma vez a generosa colaboração e participação do Dr. Arthur, da doutora Cecília, do Dr. Fernando, do Dr. Guilherme Rito, do Dr. Marco Aurélio. Para nós é uma grande alegria podermos celebrar esse projeto comum, esse convênio que está sendo construído, edificado com as forças da Escola Paulista de Direito, com a força do CPJM, e também agora integrando aqui a nossa iniciativa, nosso bom ímpeto de querer colaborar com esse esforço acadêmico e institucional também, aqui do nosso curso de Direito do Centro Universitário Unidom Bosco. Agradeço a todos e todas que compartilharam conosco desse momento. Eu acho que ficou claro que aqui temos, de fato, um ponto de partida, né, e que vamos... Exatamente. Caminho muito colaborativo, tá? Professor Arthur, professor Fernando, professor Cecília, se quiserem fazer uso das palavras para as suas manifestações finais, por favor, fique à vontade. Professor Cristiano, dizer que nós que estudamos, que estamos em centros centros educacionais, que pesquisamos, que temos alunos, que orientamos alunos, graduação, mestrado, doutorado, enfim, a gente percebe que as dúvidas que nós temos são as mesmas que os senhores têm. Então, exatamente, a gente está falando uma linguagem comum. Hoje mesmo, né, aí a Cecília, né, no nosso grupo, a gente estava falando sobre a questão das microempresas, porque saiu uma notícia que o governo federal vai dar um crédito, né, para microempresas, saiu no jornal de hoje. Essas empresas vão precisar de compliance, enfim, as questões que o professor Fernando mencionou, dogmáticas, que a gente dá até vontade, até anotei aqui, achei que eu estivesse numa banca de exame, que eu participei de 4 bancas nas últimas semanas, então, que são temas que a gente tem estudado. Hoje, por coincidência, está saindo uma publicação no Ministério Público Federal, né, na segunda Câmara, que é a Câmara Criminal, uma publicação que tem um artigo que eu escrevi sobre whistleblower, né, hoje acho que vai ser um grande trabalho, tem outros colegas também, não estou aqui fazendo nenhum comercial, só falando que são temas que a gente está também refletindo, escrevendo, pesquisando, às vezes trocando ideias e vendo um outro ângulo, né, as questões dos crimes. Eu tenho estudos, né, a gente tem estudado lá a questão que eu chamo da teoria da delegabilidade, que é uma outra, né, que vai entrar os crimes omissivos, condutas neutras. Enfim, eu só quero dizer que estou muito feliz, como foi dito, é o pontapé, queremos muito trocar ideias, discutir, ter pontos de convergência, pontos de divergência, o que é supernatural no campo dogmático, nós sabemos, e o que é mais importante é que possamos crescer o conhecimento e o conhecimento dos nossos alunos e das nossas alunas, né, para que eles possam ser profissionais mais bem qualificados para um mundo que se abre, um mundo que nós, né, observamos que eles é que vão estar à frente daqui a alguns anos, nas empresas, na advocacia, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Estamos muito felizes, da minha parte estou muito feliz. Deixa eu passar a palavra para a Cecília, senão vão achar que eu não dou a palavra para as colegas, né? Então, peço que ela também complemente, mas da minha parte estou bastante feliz com essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado, professor.
Não sei se ela caiu, né? Será que caiu o sinal? Talvez tenha caído, né? Que ela está lá na Califórnia, né? Isso. Doutor Fernando, por favor, suas considerações finais, meu caro. Fique à vontade. Da minha parte, acho que só agradecer, mais uma vez, manifestar de modo muito sincero a minha honra, o prazer de estar compondo essa mesa virtual, né, essa mesa redonda virtual aqui, muito me agregou, e eu saio daqui, certamente, não estou falando da boca para fora, instigado a prosseguir no estudo desse conteúdo. A gente tem aqui temáticas inúmeras para passar aí os próximos anos aprofundando o trabalho de pesquisa nesses pontos, e eu acho que esse aqui foi um start, um pontapé muito interessante, muito bacana. Saio também muito satisfeito, espero que todos que estejam nos assistindo, enfim, também tenham ficado saiam com essa sensação, com esse start para iniciar uma investigação científica a respeito, ou para prosseguir naquelas propostas de produção acadêmica, e também tentando transformar isso, ou transportar isso de modo empírico, que a gente possa fazer essa interlocução, teoria e prática, de modo cada vez mais eficaz, de modo cada vez mais palpável dentro de uma realidade. Então, só me despeço, agradeço a atenção de todos, a parceria de todos, e fico à inteira disposição. Sempre que chamado, vai ser um prazer retornar e poder reencontrar os amigos. Forte abraço a todos. Excelente, muito obrigado, doutor Fernando. Doutora Cecília, por favor, suas considerações finais. Que bom que eu consegui voltar a tempo de agradecer, e foi ótimo, assim, pena que é um tempo tão curtinho, né, porque a gente falou logo no início, vocês trouxeram tantos assuntos interessantes, importantes aqui para a gente falar, que dava tranquilamente para a gente fazer mais uns 3 encontros, pelo menos. Mas é bom que a gente fique com esse gostinho de quero mais, e eu espero que os alunos também que estão nos ouvindo se interessem e busquem conhecer mais sobre o direito penal econômico. Eu acho que o que é interessante ver, tanto em vocês e da nossa parte é um interesse nosso, é conciliar o conhecimento acadêmico com a prática do mercado, né? Porque o que a gente vê tem visto, né? Uma coisa que a gente observa, né? Você tem muitos cursos, muitas pessoas trabalhando com compliance, né, mas da ótica do mercado, para implementar mesmo, né, o produto, digamos assim. Por outro lado, você tem as discussões dogmáticas do direito penal econômico, que são muito importantes. Agora, fazer esse casamento é difícil, e a gente percebe aqui nesse encontro que vocês estão num caminho aí muito bom, muito frutífero. Espero que a gente também consiga caminhar bastante aqui com o centro de pesquisa, né, professor Arthur? E aproveitar para agradecer, então, essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas, portanto, e esperamos construir uma nova oportunidade para levar adiante esse diálogo. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.